pessoal, vamos ver se a internet hoje vai deixar, né? Felizmente ontem foi praticamente impossível, realmente estava com um problema geral aqui na internet e aí eu tive que passar para hoje. Esperar o pessoal entrar um pouquinho, né, pra gente começar. Na verdade foi até bom haver essa mudança, porque de ontem para hoje houve muita novidade sobre essa temática da síndrome inflamatória que a gente vai falar um pouquinho e depois vocês tirarem as dúvidas, né? Hoje foi publicado um estudo importante que eu coloquei lá no Stories, nos Estados Unidos, que reuniu os dados sobre clareou um pouco, ainda é um terreno meio caudaloso, mas está começando a clarear um pouco para todo mundo. E hoje no Brasil foi divulgada uma nota, né, que obrigou a notificação compulsória dos casos de síndrome inflamatória associada à Covid. Então, talvez agora a gente vai ter um pouco mais de noção como é que está no Brasil, né? A gente já tem muitos relatos dos casos acontecendo e é esperado que isso aconteça. E a gente precisa, eu queria que essa live ela servisse para orientar vocês no sentido de noção de risco, né? Porque as pessoas começam a me enviar, todo dia eu recebo não sei quantas matérias aí, as pessoas assustadas, preocupadas, e eu falo que a gente precisa ter muita noção do risco que a gente está lidando, né? Em tudo, né? Na vida é risco, e principalmente quando a gente fala de doenças, a gente pode ter doenças que têm um risco grande, né? Pela frequência, e tem uma letalidade não tão grande, mas pela frequência na população bem mais comum do que seria essa questão. A gente já sabe que a Covid-19 não é uma doença frequente na criança, e ainda mais se a gente for falar de uma complicação específica, né, que foi identificada. Então, eu vou falar rapidamente, tentar falar rapidamente sobre a síndrome. E aí logo depois a gente pode tirar algumas dúvidas, né, do pessoal. Então, veja só, lá no início, quando começou a pandemia a se expandir na Europa, logo que alguns países começaram a ver o pico passar, começaram a notar o aparecimento em crianças, né, nas emergências com quadros agudos que pareciam a já conhecida, né, há cerca de 50 e poucos anos, síndrome de Kawasaki. Por coincidência, esse ano, há poucos meses, nós vimos a morte da pessoa, né, do professor que descreveu, levou o nome da síndrome de Kawasaki, Dr. Tomizawa Kawasaki, que tinha 96 anos, se eu não me engano, e faleceu no Japão, não foi de Covid-19. E aí o Dr. Kawasaki descreveu exatamente um quadro em crianças que não é frequente, é mais frequente na Ásia, mas não é frequente na nossa realidade, onde crianças mais ou menos abaixo dos 5 anos de idade apresentam um quadro de febre persistente e quadros inflamatórios. E aí essas pessoas lá, os pediatras, quando começaram a atender nas emergências dessas crianças, agora mais ou menos meados de março, abril, na França, na Espanha, no Reino Unido, começaram a estranhar, né? Porque não era tão comum ver tantos casos de Kawasaki, e essas crianças que se apresentavam lá eram crianças que tinham, parte fechavam os critérios do Kawasaki, parte não fechavam os critérios do Kawasaki. E o que chamava a atenção é que boa parte dessas crianças testaram positivo, quer seja sinal de infecção aguda, na minoria, com PCR, RT-PCR para SARS-CoV-2, quer seja através de anticorpos que mostravam uma infecção recente.
E daí, se houve um alerta dentro da classe médica, que infelizmente, como tudo hoje em dia, sai do escopo da área médica e vai rapidamente para a mídia, e aí as pessoas ficam apavoradas sem entender o tamanho do problema, né? Então, assim, é exatamente mais ou menos nessa linha que eu vou falar. Então, vamos falar Kawasaki, né? Vejam essa fotozinha aqui que mostra um pouco do que é Kawasaki. É uma criança, como vocês veem, menor, né? Assim, 4, 5 anos de idade, que aparece com conjuntivite, alterações na língua e na boca, alterações cardíacas, inchaço nos pés e nas mãos, manchas pelo corpo e o critério obrigatório é febre persistente por mais de 5 dias, tá? E aqui um diagrama que mostra as crianças da síndrome inflamatória, que são maiores, ou seja, são crianças que em média vão ter mais de 5 anos de idade, na verdade em torno de 8 anos de idade. E essas crianças, além de terem as manifestações parecidas com Kawasaki, tem algumas coisas que são diferentes, que são marcantes, que é a presença de muitos sintomas abdominais, alguns sintomas agudos da área cardíaca que não se vê tanto no Kawasaki, que seria miocardite, insuficiência cardíaca, alguns com manifestações pulmonares, que também não é comum no Kawasaki, e também alguns com manifestações da parte sanguínea, hematológica, e também com os marcadores, com os exames de inflamação muito alterados, mas não é relativamente alterados, é muito. Então, na verdade, à medida que começou a haver mais notificações de casos e mais estudos, a gente começou a entender que no meio desse problema chamado síndrome inflamatória pode existir mais de um problema. E muito provavelmente a síndrome inflamatória ela é uma reação rara, é um quadro raro, de uma reação individual do sistema imunológico em indivíduos predispostos, ou seja, que tem algum fator genético que a gente ainda não conseguiu encontrar totalmente e que ao entrar em contato com o vírus fazem uma reação inflamatória sistêmica importante. E aí no caso, como a gente já sabe que o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem uma predileção por inflamar os vasos sanguíneos, se desencadeia um quadro de vasculite importante com acometimento de vários órgãos. Então, assim, entendo, vão existir quadros de Kawasaki clássico, vão existir quadros de Covid grave parecendo a síndrome inflamatória e vão existir quadros da síndrome inflamatória. O que é mais importante tentar colocar para vocês é o tamanho do problema, né? É tentar colocar números. Infelizmente a gente ainda não tem tantos números no Brasil. O interessante é que hoje foi liberado pela Sociedade Brasileira de Pediatria essa nota de alerta para os pediatras e juntamente com o Ministério da Saúde, a partir de hoje se torna obrigatória a notificação ao Ministério da Saúde de qualquer caso suspeito. Isso vai fazer com que exista o preenchimento de um formulário, de um grande formulário, que vai justamente, como aconteceu nos Estados Unidos, fazer com que nós tenhamos uma noção. De antemão, no boletim que foi divulgado hoje também, a gente já tem cerca de 70, se eu não me engano, 71 casos no Brasil. E eu acho que a gente ainda não tem digamos assim, um quadro tão claro. A gente sabe através de colegas que existem casos, mas eu quero que vocês olhem esses números que eu vou compartilhar dos Estados Unidos, que eles vão dar uma noção melhor de tamanho do problema, né? Então veja só, eu peguei esses números ontem, eles são da fonte lá de dados do Covid Data Tracker, do CDC. Então de 0 a 17 anos de idade, dos 3.620.000 casos nos Estados Unidos, 255.000 foram em crianças. Então vejam que menos de 10% dos casos foram em crianças de Covid-19, tá? Então, levando em conta esse número aqui, a gente encontrou, e aí foi divulgado hoje, né, esse documento lá pelo CDC, que fez realmente de março a julho de 2020 um levantamento muito extenso,
e lá eles verificaram uma totalidade de 570 casos nos Estados Unidos. A grosso modo, para ficar de melhor entendimento para vocês do tamanho do risco, vocês imaginem que é em torno de cada 2.000 casos de Covid-19 em crianças, que, como vocês sabem, os casos diagnosticados, porque a gente sabe que as crianças normalmente têm quadros leves e às vezes até assintomáticos, mas podem ter casos graves, um caso para cada 2.000 casos de Covid-19 diagnosticado em criança, né? Sendo mais frequente em crianças de uma idade entre 8 e 9 anos. Esse gráfico aqui é bem interessante, que é lá dos Estados Unidos, que ele mostra isso, ó. Rara em bebês, mais comum nessa faixa etária aqui de 5 a 9 anos de idade, tá? Então, assim, outra coisa importante é esse outro gráfico aqui, que eles mostram o quê? Ó? Aqui é a subida da curva de casos de Covid-19 e aqui é a subida do relato de quadros de síndrome inflamatória. Por que isso é importante, né? Que eu já vinha dizendo, falando um pouco sobre essa importância. Para os serviços de saúde pediátricos, que não estavam como os serviços de adulto assoberbados de casos em crianças com quadro grave de síndrome inflamatória ou da própria Covid, é agora a hora de estar preparado para diagnosticar precocemente e tratar de forma eficaz esses casos de síndrome inflamatória. Porque vejam só, vejam que dos 255 mil casos nos Estados Unidos, a gente só teve 570 casos de síndrome inflamatória com 10 óbitos. Então, assim, qualquer óbito é lamentável. A gente precisa lamentar os quase 700 mil casos no mundo, a gente precisa lamentar os quase 100 mil casos no Brasil, mas entendam que a gente tem que entender um pouco de risco para que a gente não fique, digamos assim, perdendo o sono e diante de uma coisa que realmente é muito rara e que dos 570 casos, 560 sobreviveram. E que tem tratamento eficaz. A grande questão é essa oportunidade de fazer o diagnóstico precoce para a gente poder agir. Então, outro dado aqui importante que eu queria compartilhar. Me perdoem que está em inglês, mas é porque é onde tem esses infográficos bem lá nos Estados Unidos. A maioria dos casos lá ocorreu em pessoas latinas, hispânicas. Então, por que isso é importante? Nós precisamos entender que nós teremos aqui, provavelmente, tantos casos quanto, ou até mais, pelo fato da gente ser um povo dessa etnia onde é mais frequente. Ao contrário da Kawasaki, isso é até diferente da Kawasaki, né? Na doença de Kawasaki, ela é bem mais frequente, é quase 10 a 20 vezes mais frequente em pessoas da etnia asiática, certo? Enquanto que a síndrome inflamatória, ela pega mais as crianças de etnia hispânica e, interessantemente, crianças da etnia hispânica que têm mais síndrome metabólica, que tenham mais obesidade, nessa faixa etária um pouquinho mais avançada. Então, assim, a gente precisa abrir o olho para essa faixa etária enquanto profissionais, né? Pacientes que cheguem com o quadro clínico sugestivo dessa faixa etária. Claro que todas as faixas etárias é possível, mas essa é mais comum, e que tenham história epidemiológica, que tenham quadro sugestivo. Outra coisa importante, lá nos Estados Unidos, quase todos os pacientes, eles tinham 5 critérios que eles quase sempre apresentavam. Primeiro, né, menores de 21 anos de idade. Segundo, todos tinham febre. A febre é uma característica comum, porém não é qualquer febre. É febre normalmente por mais de 3 dias. Veja que no critério que foi, inclusive, eu recomendo a todos os colegas, eu acho que essa nota está aberta no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu também já coloquei ela lá nos protocolos da pasta protocolos Covid-19. Nos protocolos no Brasil, né, ele coloca que tem que ter febre elevada
e persistente por mais de 3 dias. A gente sabe que no Kawasaki a gente normalmente considera 5 dias, mas aqui o limite foi baixado para 3 dias. E que tenham pelo menos os seguintes sintomas, certo? Conjuntivite não purulenta, ou seja, uma conjuntivite que não tem secreção, ou uma lesão de inflamação na pele bilateral ou inchaço nas mãos e pés, como eu mostrei, que tem os sintomas cardiovasculares, como queda de pressão arterial, choque, manifestações cardíacas, problemas, alteração nos exames da coagulação, manifestações gastrointestinais, exames de inflamação bastante alterados, que sejam afastados as outras causas que podem simular o quadro da síndrome inflamatória e que tenham evidência por exame ou por epidemiologia do contato com Covid-19. Então vejam, se sua criança está com a febre de 37, pulando, brincando, nariz escorrendo, se ela vomitou uma vez, está brincando, está animada, não há ninguém doente em casa e etc., a gente não vai sair correndo para o hospital pensando na síndrome inflamatória. Síndrome inflamatória aguda, a criança está mal. Você vai perceber que a criança não está bem, ela vai estar com muita dor abdominal, ela vai estar vomitando, ela vai estar com febre alta que não baixa de jeito nenhum, ela vai estar com todos esses sintomas juntos. Então, entendam o seguinte, não é uma criança que está bem, não é uma criança que vai, digamos assim, vai lhe deixar dúvidas que você precisa buscar atenção médica para ela. Então, vamos só recapitulando. Então, os cinco fatores que foram vistos já nos Estados Unidos, né? Menores de 21 anos, febre por mais de 24 horas, evidência de inflamação no laboratório. Então, isso é muito importante que os médicos que atendam na emergência não deixem de avaliar através de exames essa questão. Mais de 2 órgãos envolvidos. Então, normalmente, é muito marcante envolvimento gastrointestinal com vômito, muita dor abdominal, e a segunda coisa, o envolvimento da parte cardíaca, tá? E por último, o exame ou a exposição a um caso confirmado de Covid-19 ou um exame positivo para Covid-19, tá? Então, assim, no Brasil, essa semana também foi publicado como pré-print no Jornal de Pediatria um estudo inicial de 79 casos graves de Covid com ou sem síndrome inflamatória, sendo que 69 eram de Covid-19 severa e 10 de síndrome inflamatória. Desses 79 casos, só houve 2 óbitos. Então, assim, o que é que é mais importante que eu quero que as pessoas entendam? Essa doença merece cuidado, merece atenção, mas merece atenção especialmente por parte dos médicos que estejam nesse momento atendendo na emergência e principalmente entendendo de que essa é uma doença que vai acontecer provavelmente, vai aparecer esse mês e provavelmente, quem sabe, no outro, né? Por conta de que a maioria das cidades grandes tiveram o pico mais ou menos no mês de junho, até mesmo uma boa parte das cidades do interior. Então, assim, estatisticamente a gente está diante de um problema raro, não se pode negar que é raro, porém, o mais importante é assim, a síndrome inflamatória, ela tem tratamento eficaz, ela não tem nenhum tipo digamos, medicação ou nada que tenha sido verificado que tenha fator preventivo, mas ela tem um tratamento eficaz desde que ele seja oportuno, ou seja, pelo menos nessa faixa de 3 a 5 dias. Então, quais são as 2 drogas mais utilizadas, digamos, para o tratamento específico dessa vasculite, dessa inflamação gerada pelo vírus? Uma chamada imunoglobulina. Então, é uma droga injetável, é feita uma dose única e podendo se repetir uma segunda dose, se necessário, ou conjuntamente ou até separadamente a dose alta de corticoides. Tá? Então, assim, o que é mais importante? Na doença de Kawasaki,
A manifestação de complicação do Kawasaki que mais preocupa a gente é que, com essa inflamação dos vasos, a doença de Kawasaki tem uma predileção pelas artérias coronárias. As artérias coronárias são artérias que irrigam o coração. E na Kawasaki, por algum motivo ainda não tão esclarecido, essas artérias elas se dilatam e podem formar aneurismas que, digamos assim, causam complicação no funcionamento do próprio órgão a curto e a médio prazo e a longo prazo, também aumentando o risco de doença cardiovascular ou de eventos cardiovasculares nessas crianças. Então, assim, eu acho que, e eu já tinha falado em outras oportunidades, de que o que a gente precisa ter ciência é de que a busca ao atendimento no caso desses sintomas por parte dos pais, e também que os serviços estejam preparados para receber esses pacientes e fazer o manejo precoce. Afinal, são pacientes que vão ser, cerca de 70% dos casos precisam internar em UTI, vão ter que ter todo um suporte de exames, mas como eu acabei de dizer, a mortalidade e a questão das sequelas é algo raro, não é comum, não é frequente. Então, assim, entendam que vocês estão diante de um risco. É como, por exemplo, vou citar uma questão. Dengue hemorrágica é comum? Não, dengue hemorrágica não é comum, é raro, acontece. Quem é que precisa estar preparado para conduzir, identificar e conduzir precocemente a dengue hemorrágica? O profissional que atende. Uma meningite bacteriana, uma meningococcemia é uma doença comum? Não é comum, é raro. Porém, o que é que precisa por parte do sistema de saúde é ter condições do tratamento precoce. Septicemia, né? Sepse, é uma causa muito frequente de morte em crianças. Infecção generalizada é frequente? Não é frequente, porém precisa de equipes preparadas para identificação precoce, porque o tratamento quanto mais precoce melhor. Qual é a tarefa de vocês pais? É terem muito discernimento para que no momento em que vocês achem que a criança não está bem, uma criança que está recusando a alimentação, que está letárgica, que está com dor que não passa, febre persistente, essa é a hora de avaliação. Não sei se vai chegar à conclusão que é síndrome inflamatória ou qualquer outra coisa, mas deixando claro, a gente sabe que é uma minoria, são 0, alguma coisa por cento das crianças que vão ter síndrome inflamatória, que vão ter Covid-19, que já não é tão comum quanto os adultos maiores, que vão evoluir para esse quadro. Então, assim, são complicações, como, por exemplo, a gente sabe que a Covid-19, como Zika, como dengue, como chikungunya, ela pode ter quadro de complicação neurológica. É comum? Não é comum, é raro. É raro, não tem como a gente dizer que não vai acontecer, mas é uma raridade. Cada 1 milhão de decolagens cai um avião. É frequente? Não, nem por isso as pessoas deixam de viajar. Mas então é nessa estimativa de risco que a gente precisa entender, tá? E aí, assim, normalmente, aí eu vou citar, porque a gente ainda não tem tantos números, né? Normalmente nessas crianças lá dos Estados Unidos, o tempo de doença, né, para o quadro mais agudo, para a chegada no hospital, foi em torno de 6 dias. Então vejam que normalmente não é como a gente pensa: ai meu Deus do céu, meu menino foi diagnosticado hoje com Covid-19, eu vou passar 30 dias em casa com medo, morrendo de medo que a criança evolua para essa síndrome inflamatória. Normalmente é mais precoce essa manifestação. Naturalmente, esse estudo foi muito interessante, todos os médicos precisam ler, porque ele conseguiu separar 3 subtipos de síndrome inflamatória, sabe? Então, um subtipo que lembra muito a Kawasaki,
um outro subtipo que parece que é mais uma Covid-19 grave e a síndrome inflamatória associada temporalmente com a Covid. Então, assim, eu acho que é muito importante que os profissionais acessem essa literatura, leiam isso, né? Entendam um pouco qual é o tamanho. As pessoas precisam ter um pouco de, digamos assim, de discernimento para não ficar desesperado com essa questão que é rara, que é de importância, mas que não é uma coisa tão frequente quanto a gente imagina, tá? E aí, para a gente poder encarar esse momento, que vai ser de fato um momento importante, que os serviços fiquem de olho para as nossas crianças, porque essa sim é uma característica, um ponto da Covid-19 que está relacionado com a gente, né? Os pediatras que não, até agora, aparentemente assim, não tiveram nem perto do que foi a situação dos clínicos, né, dos médicos de adulto com a problemática toda da Covid que está ainda acontecendo, infelizmente, e a gente não vai ter a mesma coisa. Eu até indico, quando eu mostrei isso, tem uma revisão que foi publicada, eu não sei a data, 1 de julho, numa revista chamada Children, que é muito boa também, que é onde tem exatamente esse infográfico que eu mostrei aqui. Então, assim, tem muito material para o pessoal ler, tem muita tarefa de casa para os médicos aí lerem, né? Que é onde tem esse infográfico aqui interessante, tá? Então, assim, essa seria a conversa sobre síndrome inflamatória. E aí eu vou abrir aqui, quem quiser participar, vai lá no solicitar para participar e eu vou chamar aí pai, mãe, colega para a gente bater papo agora, tá? Vamos lá. Aleatório aqui, viu? Não combinei com ninguém. Bora aqui. Agora às vezes o povo bota para rodar aí a live, fica só escutando e nem percebe que eu chamei, né? Mas vamos ver se o povo vai aceitar. Quem quiser aceitar, volta lá na frente e bota para solicitar, para participar. Estou aguardando aí a primeira. Não sei, vou cancelar aqui porque demorou muito, né, para responder. O povo está correndo? Vamos embora, vamos participar aí. Bora lá. Vou chamando. Vão colocando aí, solicitar. Não tem que ter vergonha, não. Tem dúvida, quer perguntar? Por isso que eu digo, pergunte aí. Tem dúvida, pergunte. Vamos lá. Olha aí, vamos entrar primeiro aí. Tá tudo escuro por enquanto. Para solicitar tem que voltar lá no início, aí tem lá um local. Tá ruim a internet para aparecer a outra. Tem que ser bem rápido, senão vai ficar chato o negócio. Opa! Nem eu tô conseguindo agora aqui botar para solicitar. De novo, vamos lá. Mais uma. Aí, ó. Só sair e entrar de novo que aparece para solicitar. Aí solicito. Muito bem, boa noite. Boa noite, doutor Flávio, tudo bem? Como você chama? Eu me chamo Elizabeth. Elizabeth. Como vai, Elizabeth? Graças a Deus, tudo em ordem. Fala de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo, muito bem. Isso. E aí? Compreender um Então, pouco dessa questão aí? sim, Quem tem tá uma aí do lado? pequenininha aqui de lado. Ó. E aí, beleza? Compreendi, doutor, esclareceu bastante, né? E a dúvida que eu fiquei é porque meu filho, ele tem 8 anos hoje, né? Quando ele tinha 1 ano e 10 meses, ele desenvolveu a Kawasaki, depois de alguns dias aí de contato com algum outro vírus que, né, todo aquele processo de inflamação aconteceu. A minha dúvida é, hoje, se ele tiver contato com a Covid, ele não teve, a gente está bem, está tudo tranquilo.
Se ele tiver contato com a Covid, ele corre o risco de desenvolver essa multissistêmica ou isso não tem procedimento assim? Veja, assim, do que a gente conhece até agora descrito, certo? Por exemplo, esse estudo que eu falei dos Estados Unidos, esse estudo inicial brasileiro, os estudos franceses, italianos, do Reino Unido que foram publicados, não, a gente não pode dizer que as crianças que tiveram Kawasaki anteriormente têm um risco de desenvolver ou de reativar ou de ter alguma coisa relacionada a um contato com o Covid-19. Aparentemente, por mais que se pareçam as Uhum, doenças, muito. porque são duas vasculites, aparentemente. A gente está começando a separar esse joio do trigo, a gente parece que está entendendo que são outras características de predisposição para o Kawasaki clássico e essa Uhum, síndrome inflamatória. Então, digamos assim, não são os mesmos pacientes que teriam esse risco genético, tá? Claro entendi. que o grande problema é que a gente está trocando o pneu do carro em movimento, então a gente foi vendo essas coisas acontecerem e a gente está juntando informações agora. Eu acho que Sim. foi importante o que aconteceu hoje de ser notificação compulsória aqui no Brasil, a gente vai poder ver a nossa realidade, né? Mas da Uhum. realidade de fora, até onde eu li, dá para você ficar tranquila. Obviamente que a gente sabe que, dependendo da situação dele, né, se ele ficou com alguma sequela, se ficou com aneurisma, se ficou com alguma coisa, agrega um outro risco, né? Sim. Mas se não, é como Uhum. qualquer outra criança. Graças a Deus não, doutora. A gente conseguiu a tempo reverter aí com a hemoglobulina, né? Acho que é esse o nome. E isso, é isso que eu falei. E tudo ficou certinho, graças a Deus. Agora, só aproveitando que você vivenciou isso aí, conta os sintomas. Dá uma resumida. Quais foram os sintomas que seu filho teve que houve esse diagnóstico Kawasaki? Ele teve a febre, que não cessava, Febre por altíssima, mais de né? altíssima, coisa de 38,5 para cima, que para ele já era bastante, ele nunca chegou nisso, só no episódio da Kawasaki. E ele teve manchas pelo tronco, né, na barriga, nas costas. Ele teve a descamação nas pontinhas dos dedos, mais para o final, né? Sim. Ele A língua teve ficou a vermelhinha língua, parecia um moranguinho, de tão vermelha que ficou. e as Os mãozinhas dos pés ficaram inchadinhos. inchadinhos, ele mesmo ficou bastante inchadinho, né? O corpo, o rostinho até também ficou. E ele teve a conjuntivite, parecia uma conjuntivite mesmo, os olhos Então, bem fez vermelhos. o quadro absolutamente clássico de livro da Exato, Kawasaki. Agora sim, todinho. quando você viu esse quadro se instalar, ele estava mal, não era isso? Você Mal, disse, o muito, menino está mal, muito. vamos para emergência, não foi assim? Sim, Para exatamente. isso que eu Foi na falo para hora o que pessoal. ele Síndrome estava inflamatória, prostrado. você vai ficar com medo porque o menino vai parecer que está mal. Não é É isso? assustador mesmo. Assim, eles ficam bem prostrados mesmo, E né? como é que ele está hoje? Perfeito, graças a Deus. O remédio foi assim instantâneo. A gente foi para a UTI na época para ele poder injetar, né, esse medicamento que ele era muito Isso. bebê. E na hora, assim, ele fez isso de madrugada, né? Eles injetaram de madrugada. Na manhã seguinte, ele já estava outra criança. Pois é. A Outra mesma criança. coisa está sendo verificada na síndrome inflamatória. Se a criança entrar precocemente para o tratamento, ela sai bem e sem sequelas. Naturalmente, são quadros que assustam, que a gente, Sim. né, imagino que você vivenciou. Mas com recuperação na grande maioria das vezes. É Né? isso mesmo. Que bom, Então é tá bom a bom. gente ter informação, com certeza. Elizabeth, obrigado por participar aí, viu? Eu Ajudou que muito agradeço, doutor. essa vivência aí de uma mãe que É... está A contando a gente troca história. Não é, experiência. bom, não é algo desejável, mas é uma Não. vitória, né? Com certeza, com certeza. Obrigada, viu, doutor, pelo Então tá bom, um esclarecimento, abraço, tá? viu? Outro, Tchau. tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Vou chamar mais aqui. Opa, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vamos participar, pessoal. Pronto, olha aí, a Alana
Tá comentando aqui dos casos de Campina Grande aqui do lado, ela vai entrar para a gente conversar. Ai, Olha aí, doutora Alana, tudo escapulada. bem? Flávio, boa noite. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida contigo, morrendo de vergonha. Oxe, Como é que tá a tua experiência? Tem jeito não. Aqui em Campina, a gente tem tido alguns casos, inclusive agora mesmo, no hospital em que eu estou de plantão, tem um paciente com resultado positivo para a Covid, com o SWAB positivo, mas com manifestações que se assemelham muito ao que foi descrito. Só que, assim, muito parecidos com dengue também. Inclusive, ele foi internado como dengue e, ao longo do tempo, quando a gente foi vendo, surgiu a conjuntivite, um edema mais importante. E eu queria saber se você também está vendo casos assim, que confundem. veja só, eu vou falar da literatura, né? Porque não, ao contrário de você, eu sou do lado aqui que fica estudando, mas não faço emergência, não faço UTI, mas assim, o que é que atrapalha isso aí, né? Muitos pacientes com síndrome inflamatória têm trombocitopenia. Esse é um ponto que ajuda a confundir. É, Outra coisa, o quadro inicial, às vezes, é febre persistente e um rash. Então, realmente, eu acho que a diferença para a dengue, se você pegar esses estudos, depois eu posso lhe mandar, é que eles têm marcadores inflamatórios extremamente elevados. Não é o mais ou menos, não. É muito elevado, entendeu? E outra coisa, o acometimento cardiovascular parece ser maior do que a dengue, digamos assim, mais precoce e maior do que seria na síndrome do choque da dengue. Então, não vai ser aquela criança clássica da dengue grave, da dengue com síndrome do choque da dengue, mas vai ser aquela criança que vai parecer uma dengue, mas que rapidamente evolui com esse quadro cardiovascular. Inclusive, muita incidência de miocardite e de quadro de insuficiência cardíaca, que a gente, assim, vê naqueles quadros de síndrome do choque da dengue, mas não vê naquele menino que chega com 3 dias de febre e plaquetopenia estando bem, né? Assim, animado. é, Então, eu não sei se esse caso aí foi assim, mas óbvio que tem um espectro, né, Lana? Eu acho que nos estudos a gente vê assim, vai ter um menino que vai chegar muito grave, vai ter menino que vai chegar àquela casa, 3 dias de febre, dor abdominal, vomitou. Eu não sei se foi esse caso aí que você viu. ele chegou, era febre, Qual era a não tinha, idade? mas ele é menor, 5 anos. 4 para 5, não tem nem 5. Ainda está numa fase maior risco. Teve os outros dois que teve aqui foram mais com dor abdominal. Inclusive chegou indo para o trauma e até indo para centro cirúrgico. É muito importante que assim, você vê nesse estudo de hoje do CDC, veja o seguinte, dos quadros que eles, digamos, dos sistemas afetados, gastrointestinal foi 97,5% dos pacientes com síndrome inflamatória, vamos dizer, classe 1, que é a clássica mesmo, entendeu? Então, assim, vejam que eram crianças que tinham em média 9 anos de idade, de 6 a 13, e 97,5%. Mas mesmo as outras, o que predomina é a manifestação gastrointestinal e cardiovascular. E Eu vejo que envolvimento renal. como E envolvimento renal, porque a gente teve outro envolvimento que era maior, inclusive foi para o AMIB, foi para a pessoa porque entrou em insuficiência renal. Ele desse, teve complicação de desse tudo. da PNIS, 37% dessa casuística americana, entendeu? Então, assim, veja que renal não é tão comum, mas eu acho que assim, esse diagnóstico diferencial para dengue precisa ter um exame precoce, um NS1 precoce para descartar isso. Se É que nem descartou sempre a isso gente tem. e tiver epidemiologia, aí a gente. Esse é que é o nó, eu sei, eu compartilho da sua angústia, porque assim, se a gente tem um NS1 para criança, deu negativo, a gente já tira isso de perto, né? Porque É, o danado é que no critério diagnóstico, tá aí que tem que afastar as outras possíveis causas, né? Então tem que afastar quaisquer outras causas de origem infecciosa e inflamatória, incluindo sepse bacteriana e síndrome de choque estafilocócico ou estreptocócico. Então é um grande exercício de suspeita clínica e diagnóstico diferencial, né?
E, enquanto isso, vai tratando tudo, né? Eu acho que, assim, o mais importante é a gente não achar que vai prejudicar se a gente fizer a imunoglobulina precoce, não é verdade? A gente fez. Então, eu acho assim, você nunca vai estar errada se depois, não era dengue. Bem, fez o certo, porque é ela quem parece que faz a maior diferença. Agora, já para o corticoide, para a É, pulsoterapia, eu acho que precisa ter mais firmeza, mais suspeita, né? é. Tá bem, Fábio. Obrigada. Mas é isso, olha, obrigado. Eu vou, Obri- depois você ter meu contato, me chame Tem. que eu mando os artigos para você dar uma lida. Eu só estava olhando do Brasil aqui, para dizer o negócio do renal no Brasil, mas eu não encontrei aqui com facilidade. Eu sei que de exame é que mostra aqui que creatinina estaria alterado em 10% só das crianças. Então, realmente, assim, não é o que chama tanta Não chama atenção. muita atenção. Mas aí, Tá? boa sorte. Ainda bem que tem Obrigada. gente como você aí na linha de frente, Ai, com essa dedicação com as crianças. Agora é a hora da pediatria trabalhar um pouquinho para cuidar bem desses meninos que vão acabar chegando, né? Um ou estão outro. chegando. Estão chegando. É Obrigada. isso aí. Obrigado. Abraço, viu? Um abraço, tchau. Tchau. Vamos pro próximo, minha gente. Vamos lá. Doutora Alana, lá do Hospital da Criança, se eu não me engano, em Campina, uma super pediatra aí que está aí nessa linha de frente. Vejam aí as dificuldades que a gente tem no interior, né? Imagina eu aqui em Bananeiras. Muitas vezes você quer fazer um hemograma e não consegue. É fogo. Olá, boa Boa noite. noite. Com, Boa noite, com doutor. quem eu Falo falo? do norte de Minas Gerais, Oh, Karine. beleza, Karine, tudo bem, né? Tudo bem? Pergunta Ô, aí. doutor, primeiramente elogiar os seus esclarecimentos. Para nós, mães, é um alento. Muito obrigada. Tá joia. Vamos lá. Doutor, uma dúvida. Essa síndrome acomete só as crianças com Covid e após Covid? Sem Covid, não. É porque é o seguinte, não, a gente está falando de uma síndrome, né, de um quadro que a gente está começando a entender bem, definir bem, e aparentemente essa é uma doença que surge em consequência da Covid-19. Porém, existem outras doenças que podem surgir em consequência por exemplo, de outras infecções como, por exemplo, a Kawasaki está associada com outras infecções e que, inclusive, pode estar associada com a Covid. E existem, digamos assim, algumas pessoas, algumas crianças que reagem com essas síndromes inflamatórias após qualquer infecção. Na verdade, em relação tudo raro, tudo sendo raro. Como a gente está Sim, agora com o foco na Covid-19 e esse quadro chamou a atenção por algumas características próprias, talvez ele, no meio desse caminho, tenha uma ou outra de Kawasaki, parecido com Kawasaki, mas essa entidade que a gente chama PENIS é própria, parece, de uma reação rara à infecção pelo vírus. Como, por exemplo, não sei se você se lembra, na época da epidemia do Zika, algumas pessoas pegavam o Zika vírus e tinham uma síndrome de Guillain-Barré após a sim. infecção. Mas não era todo mundo que pegava, era raro. Mas, Claro. infelizmente, caiu o raio na cabeça da pessoa errada. Entende? Sim, Que tinha uma entendi. predisposição genética. A gente acha, inclusive, que alguns dessas crianças, alguns desses adultos jovens que evoluem tão mal com o vírus, eles já tinham alguma deficiência da imunidade que não conheciam e ao Entendi. entrar em contato com esse vírus disparou isso aí. Viu? Quem é que Entendi. está aí com Entendi, você? doutor. Quem é que está aí? Oi? Quem é que está aí contigo? O Rafa. Ah, Rafael, beleza, meu amigo? Falou, oi, contigo? É isso aí. 2 anos. Deu para entender direitinho? Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Um abração para você. Jesus te Abraço. abençoa. Amém, todos nós. Até mais. Tá. Vamos lá para o próximo. Coragem, minha gente. Para entrar aí, a gente tá batendo papo só. Ninguém tá fazendo prova oral, não.
Ó, vou chamar essa aqui, tem o nome pediatra, eu vou chamar mais uma colega. Uma colega e vamos fazendo uma alternando. Essa aí colocou o celular para só escutar no repouso. Então eu vou. Vamos para outra. Vamos lá, pessoal. Apareçam aí para participar. Deixa eu chamar aqui. Ixi, o negócio tá. Agora vai. Boa Olá, noite, doutor, tudo tudo bem? bem? Como é que você chama? Eu me chamo Tanane. Tamani? Tanane. Tanani. Tanani, tudo bem? De onde Isso. você fala? Eu falo de Brasília. Sou mineira, mas moro Brasília. em Brasília. Muito bem, muito bem. Hoje eu tenho um colega pediatra, Alexandre, que se formou comigo e está em Brasília. Ele estava me dando conta de que eles já estão recebendo pacientes pediátricos com síndrome inflamatória aí também, né? Sim, Porque Brasília infelizmente. vivenciou nesses últimos dias, mais tardiamente, um pico, né? E aí normalmente vai vir junto com esse pico, um pouco após do pico, os casos aparecerem. Mas me conta aí, tira esse... Isso me assustou um pouco, porque a gente ainda não estava vendo falar muito disso por aqui, né? Vi algumas coisas nas suas lives aí que eu acompanho, inclusive quero te agradecer. Acho que é um trabalho extremamente importante que você faz, que Deus te proteja e te abençoe. E eu tô aqui muito feliz de você ter me aceitado. Joia, mas Enfim, pergunta aí. eu tenho duas filhas, uma bebê de 4 meses e uma filha de 3 anos e meio. A minha filha de 3 anos e meio, ela tem aquela válvula aórtica bicúspide Sim, sim. e sem disfunção, graças a Deus, sem disfunção. E eu tenho lido e acompanhado suas lives e parece que essa síndrome afeta alguma coisa, eu não sei falar os termos médicos, mas acho que Causa afeta alguma coisa no coração, inflamação. né? Isso. Eu queria saber se ela corre um risco maior, sabe? Se, Ela corre o se, mesmo risco das crianças todas que estão ao lado dela, tá? Porque a ah, cardiopatia dela, você sabe muito bem disso, que eu acho que o cardiologista já explicou, é um defeito de fabricação na é, válvula, mas que não impede ela de brincar, correr, fazer tudo e não tem nenhum tipo de repercussão hemodinâmica, ou seja, o coração dela é um coração normal, apenas com a válvula diferenciada. exatamente Não é diferenciada. uma Ferrari, como diz o O que era pediatra para ter dela. 3 cilindros tem 2 cilindros, né? Isso. Mas, enfim, não impede ela de correr e acelerar, não. Então, assim, não. A gente ainda não tem, digamos assim, bem definido um perfil de risco específico para síndrome inflamatória. Mas, naturalmente, a gente sabe essas questões que eu falei, né? Faixa etária, é, ascendência mais hispânica, crianças que tenham obesidade, têm mais risco, e normalmente a gente sabe que tem grupos que têm doença imunológica, oncológica, que têm uma doença de base renal mais severa, doença crônica severa, tem mais risco de evoluir e evoluir mal com a síndrome. Mas assim, Uhum. a moça aí, tanto quanto para Covid-19, quanto para síndrome inflamatória, eu considero, a grosso modo, o risco habitual, entendeu? É diferente de uma criança que tenha, por exemplo, uma cardiopatia não corrigida, que tenha repercussão hemodinâmica, aí já é outro grupo de crianças, entendeu? Tem Entendi. disfunção secundária, então, assim, se ela, se for essa questão, o risco é o mesmo da população pediátrica geral, entende? Tá. Posso fazer só mais uma pergunta? Claro. Eu tenho uma bebê também de 4 meses e tem me preocupado, porque eu acredito, pelo que o senhor fala, que ela também está no grupo de risco, né? Ela estando em aleitamento materno, tem mais, é uma criança que talvez esteja mais protegida pelo leite, alguma coisa assim, porque meu esposo trabalha no aeroporto, então
ele tem um contato, apesar de todos os cuidados, a gente em isolamento, ele tem contato no aeroporto, né? Mas assim, Então, risco é uma palavra que, como eu sempre falo, né, faz com que nós médicos olhemos para as crianças dessa situação com mais cuidado, com mais atenção. tá, por favor. O leite materno, ele já tem estudos mostrando, inclusive, que imunoglobulinas que tem no leite materno têm capacidade de impedir a infecção pelo vírus, elas se ligarem ao vírus e impedir que ele entre. Quando a gente fala isso, não significa dizer assim, meu menino mama e pegou Covid, aquele doutor está falando besteira. Não é isso, é que o risco é menor. A gente sabe que o leite materno tem vários componentes imunológicos que vão muito além, por exemplo, da imunoglobulina A, que eu estava mencionando aqui, né? Que é uma imunoglobulina que ela ajuda a bloquear, através da presença dela na região de mucosas, de entrada do corpo, a entrada de patógenos, não necessariamente só o coronavírus, mas vários outros. Mas, sem dúvida nenhuma, amamentando, você vai conseguir minorar, diminuir o risco e melhorar essa parte imune dela. É até importante lembrar que a gente está na Semana Mundial do Aleitamento Materno para dizer que, sem dúvida, vocês estão dando provavelmente uma vacina antes da vacina específica. E que bom, continuem, né? acreditando nisso, que é verdade, né? Então, assim, você está tendo a oportunidade de dar para o seu bebê uma vacina antes de todo mundo. Claro que eu não estou dizendo com isso que vai impedir de pegar. Se o seu esposo tomar os devidos cuidados, né, assim, de proteção, ao chegar em casa, guardar roupa, tomar banho, etc., como está acontecendo há algum tempo dele estar fazendo isso, o risco vai ser pequeno. É o mesmo risco que eu quando saio para examinar algum paciente e volto para minha casa. Entende? Entendi. Então, assim, e olha que eu estou vendo, às vezes, muitas vezes, mais do que ele, porque eu estou vendo pacientes, às vezes, com sintomas, entende? Então, assim, fique tranquila, continue amamentando, continue firme e vai passar essa onda aí. Se Deus quiser, que seja rápido, né? Obrigada, doutor. Um abraço. Tchau. Vamos lá, minha gente. Daniela, que é reumatologista, está colocando uns comentários muito bons aí. Ela, na verdade, ela entende mais do que eu desse assunto. Eu só entendo de orelhada, de leitura. Ela entende na prática. Se ela fizer o favor de colocar aqui para entrar, vai ser ótimo. Mas antes dela, eu vou colocar minha amiga Carla Leite. Porque ela é minha social media preferida. E pediatra também. Olha aí. Boa noite. Olá! Olha aí, minha gente. Tudo bom? Essa doutora, ela é tão multitarefa que ela sabe muito de design, muito de internet e muito mais ainda de pediatria. Sabe ajeitar as mães como ninguém. Então, eu tenho que colocar ela aí para a gente pelo menos dar uma boa noite. Com certeza. Eu tô como mãe aqui, viu? Só dizendo, vou trazer uma dúvida. Tá certo? Tudo bem contigo? Tudo bom, Flávio? Pois pergunte aí sua dúvida, doutora Carla. Olha só, vai ver a dúvida de gaveta para mim. Não, eu sou boazinha. É uma dúvida que me perguntam muito e eu acho que já perguntaram aqui nos comentários. Essa síndrome, ela tem um time para acontecer em relação ao Covid? Em geral, ela dos Estados Unidos, ele mostrou uma coisa muito interessante, né? Porque a gente tem, parece que, três quadros que eles estão conseguindo diferenciar um pouquinho. Tem um quadro que é a Covid aguda grave, parecendo uma síndrome inflamatória, que essa é mais precoce. Tem a síndrome inflamatória, que pode ser um pouquinho de tempo depois, 2 a 4 semanas após a Covid-19. E tem a Kawasaki clássica, que a gente sabe também que é um pouquinho de tempo maior. O que eu não acho é que as mães estão tipo assim. Se o menino deu, sei lá, positivou, aí a mãe disse, são 30 dias de reza, sem dormir em casa, de novena, com medo dessa síndrome inflamatória. Eu sempre digo o seguinte, eu olho por outro lado, minha filha tem a idade, né, Manuela, ela tem 8 anos de idade. Ela é da idadezinha que a doencinha mais aparece. Mas se ela pegar Covid-19, eu vou cuidar dela,
eu vou ficar atento. Se ela adoecer, eu vou lá, doutora Carla, vamos internar essa menina, vamos fazer imunoglobulina e, se Deus quiser, ela vai passar. Tem outra coisa, outra atitude para se tomar, que eu saiba não até agora, né? Com certeza não. Olha aí, quem é que está querendo participar? Alice tá aqui. Olha, Alice, olha a tia falando com você. E aí, Alice? Beleza? Correu. Flávio, passei para então... deixar uma boa noite e minha admiração por ti. Eita, olha aí a aqui. Viu? Um beijo grande, tô acompanhando aqui. Olha, pessoal de João Pessoa, doutora Carla Leite, tem muitos colegas, muitos pediatras bons de João Pessoa, mas essa eu posso falar de coração, que é aquela pediatra mãe que todo mundo procura. É ela, tá certo? Obrigada pelo carinho, Flávio. Fica com Deus. Beijo. Até mais. Vamos lá. Mais um aqui. Doutora Daniela não quis... cadê ela? Apareça aqui, doutora Daniela, para daqui a pouco eu lhe chamar. Vou chamar aqui uma Mames e depois, doutora Daniela, apareça aí para falar um pouquinho da sua experiência com a síndrome. Chame ali. Olá, boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Bom, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Quem é esse? É um rapaz ou uma moça aí que está do seu lado? É um rapaz. Qual é o nome dele? Qual é o seu nome? Arthur. Como? É o Arthur. Arthur. E aí, Arthur, beleza, cara? Sim. Quantos anos você tem? Fala. 3? 3 anos. Tu é grande, Arthur. Rapaz, como tu é grande, cara. Tu vai fazer 4 anos já já? Em novembro. Por isso, você é muito grande, muito bem. E a mamãe, como é que se chama? Jéssica, doutor. Jéssica, tudo bem, Jéssica? Fala aí, pergunta Tudo aí. bem, graças a Deus. Doutor, uma dúvida. Crianças neutropênicas, elas são mais suscetíveis a ter a síndrome inflamatória em caso de contato com a Covid? Veja só. Em caso de desenvolver? Porque neutropenia é igual a febre, né? É apenas uma situação onde a gente encontra os neutrófilos baixos no indivíduo. Agora, se é uma síndrome neutropênica, uma neutropenia cíclica, se é um erro inato da imunidade, que aí é outra história, aí a gente pode falar que essa pessoa teria uma condição hematológica crônica. Então, entra num grupo de, digamos assim, de risco em geral para doenças infecciosas. Agora, se for aquela tal de uma neutropenia benigna que aparece no exame, mas o menino é show de bola, não pega doença grave, não tem nada, risco habitual, entendeu? Então, assim, entendi. Se for porque existe a tal neutropenia benigna da infância. É uns meninos que tiram o juízo dos o pais, meu bebê, ele tem. tira o juízo dos pais e tira o juízo do pediatra. Que pede o exame lá, tá lá. 4.000 leucócitos, 3.400. Meu Deus, o menino tá bonzinho com esse leucócito. Assim, como é que pode? O meu filho de 1 ano, ele tem isso há quase 1 ano, ele tem exatamente isso. Mas aí, assim, claro, que se essa criança, né, que tem uma neutropenia no exame, ela apresenta alguma infecção atípica, persistente, grave, algum sinal de erro inato da imunidade, aí precisa ampliar essa investigação. Mas eu tenho mais de uma criança no consultório que é neutropênica, é show de bola, né? Ela não tá aí com nada. Não tem mais nada. As crianças, elas não se enquadrariam num grupo de risco. Já outras crianças que têm a neutropenia como sintoma de um erro inato da imunidade, aí já é outro grupo, tá bom? Entendi, doutor. Tá ótimo. Muito obrigada pela explicação. Beleza, Jéssica. Abraço aí pro Arthur, tudo de bom. Abraço. Tchau, filho. Aqui, vem cá. Tchau. Tchau. Obrigada, doutor. Boa noite. Vamos ver se a doutora Daniela entrou aqui ou ela não está preparada hoje para entrar, porque ela acho que ela está cuidando em outras questões. Bom, minha gente, acho que tá bom por hoje, né? Já foi 1 hora de live. Mais uma vez, eu queria muito sempre tentar fazer esse formato de live, porque, afinal, a gente está fazendo essas coisas, né? Aqui por vocês, e nada melhor do que vocês mesmos tirarem as suas dúvidas, e principalmente para a gente ter essa interação.
Bora, doutora Daniela, dá uma entradinha aqui. Meu papai tá aí também, beijo para ele. Doutor Paulo César, aproveitar Feliz Dia dos Pais, né? Para nós, domingo e para todos os papais. Entre aí para você me contar a sua experiência. Pronto, olha aí, coisa boa. Outro perfil para vocês seguirem, viu? Dicas de mãe pediatra. Da doutora Daniela Piuto. Olha lá. Tudo Olha, bom? peguei na surpresa aí. Eu adorei o tema. Eu queria ter visto ontem, mas eu vi que você cancelou, né? Não, ontem estava a internet aqui, interior, sabe como é? Às vezes a internet pega a manivela. Então ontem não deu. Sim, nossa, super interessante o Então, tema. conta aí, Essas Daniela. explicações. E eu acho que Conta o a sua mais importante experiência pessoal. sim, com certeza. O mais importante eu acho que é tranquilizar, porque né, eu vi que você comentou ali de ficar contando. Eu também não vejo a hora das minhas filhas também pegarem e já ter o contato, que a gente fala em imunidade natural, né? Que a gente realmente, assim, o objetivo do isolamento é justamente a gente não poder, não sobrecarregar o sistema de saúde e todo mundo pegar ao mesmo tempo, né? Mas agora as pessoas estão tendo contato e estão pegando e estão podendo ser assistidas, né? Inclusive, alguns hospitais de campanha até já fecharam, porque parece que a gente conseguiu conseguindo dar conta. O que a gente sabe realmente na pediatria, né? Que a gente até fez uma live junto e não mudou, né? De um mês para cá, que as crianças realmente elas apresentam sintomas leves ou mesmo assintomáticas, e claro, a gente tem uma pequena parcela que pode evoluir para síndrome inflamatória multissistêmica ou fazer o Kawasaki, que a síndrome de Kawasaki já é uma causa também infecciosa, muitas vezes, né? Uma doença autoimune ou sem alguma etiologia, mas muitas vezes um vírus que pode desencadear. Desencadear essa reação. Isso, então eu acho que é mais para tranquilizar os pais mesmo. Na minha experiência, os casos que eu vi aqui em São Paulo, já vi alguns casos, a maior parte começou com sintomas até diferentes, né, dos adultos, então com febre, dor abdominal, simulando até uma apendicite, outras vezes simulando uma meningite. Eu tive um caso de uma encefalite viral também, com uma dor abdominal, e me chamaram quando estava com um racha, aquele vermelhidão no corpo, né? Teve uma outra criança... Quando o negócio fica difícil, chama reumatologia, né? Isso, A gente brinca assim, que quando chama acomete dois ou três órgãos do corpo, né? Rim e pele, chama reumato, né? Sistema nervoso central e pele, ou duas ou três mais, tem que chamar alguém para ver. E realmente, assim, as crianças que eu vi eram sintomas de ou Kawasaki, diferente da idade, que normalmente até os 2, 3 anos, né? Os pequenininhos, que nem que você comentou da sua filha de 8, era um menino de 9 anos e que chegou a fazer até uma dilatação também transitória do aneurisma, do Kawasaki, que já passou comigo no consultório e já normalizou, já regrediu. Então, a gente está vendo uma evolução favorável também, né? Sim. E hoje mesmo saiu, nessa semana, também um artigo de uns relatos de caso, de uma série de casos também nos Estados Unidos, e mostrou que 1% dessas crianças que evoluíram para o óbito, né? Não, das que tiveram só síndrome inflamatória, né? Então, a letalidade é muito baixa. Eu acho porque acho que você ainda não tinha entrado, foi exatamente esse artigo aqui que saiu, Isso, né? Esse mesmo. E que eu achei muito interessante esse artigo, porque ele foi o primeiro que deu uma separada do joio do trigo e falou de três digamos assim, 3 subsíndromes, né? 3 apresentações parecidas. Isso. Uma que seria essa mais da síndrome inflamatória temporalmente associada com Covid, outra seria um Covid grave com manifestação respiratória e vasculite. E o terceiro, que seria o Kawasaki clássico mesmo, digamos, pós-Covid, né? Então, assim, esse artigo, tarefa de casa de todos os colegas, concorda? Todos. Super, né? Super importante a gente pensar nele, né? Isso. Mesmo o que a gente fala também, que todos os que eu tive até hoje, o PCR era negativo do Covid e a sorologia era positiva do IgG. Então, a gente viu que realmente foi mais tardio. Mas já teve alguns outros relatos de alguns casos também com PCR positivo
ainda naquela fase aguda, né? Dos primeiros 10 dias. Então, Eu tudo acho que pode tem acontecer. que. Talvez fosse interessante sempre colher pareado, né? Porque a gente pode ver, por exemplo, né, uma sorologia positiva e um PCR ainda positivo por persistência do PCR, né? Então, Isso. vai ser meio duvidoso mesmo, né? Vem cá, Manu. Pronto, eu vou terminar a live aqui, Daniela. Lhe agradeço. Olha aqui a minha diretora. Ai, que linda! Tudo bem? E aí, eu lhe agradecer, certo? E vou despedir do pessoal aqui. A gente tem uma live marcada, mas não é sobre Covid, né? A gente vai marcar a data ainda, que é Isso. sobre sintomas comuns de alerta em doenças reumatológicas na pediatria. Vai ser bem interessante porque Daniela, que tem muita experiência, vai tentar ajudar a gente a achar dor nas pernas, criança que tem edema numa articulação, criança que envolve tudo isso. Então, fiquem de Isso. olho aí, sigam logo lá, vão lá seguir a doutora Daniela, tá certo? Dicas de mãe pediatra. E um bom final de semana, viu? Obrigada, Flávio. Fica Você com sempre Deus. simpático e sempre trazendo mais. atualização pra gente. Parabéns. Tchau. Um abraço. Tchau. Até mais. Pessoal, é isso, viu? Vou encerrar aqui, mandando um abraço para todo mundo. Pessoal aí, Casal Infecto, que está mandando um abraço. Feliz Dia dos Pais para vocês também, para todos os pais. A gente sabe que muitas pessoas vão estar passando um Dia dos Pais difícil, né? Esse próximo domingo, como também deve ter sido o Dia das Mães. Mas a gente tem que ter fé, acreditar, a gente tem que torcer que essa situação se resolva. E ela vai se resolver, só depende do vírus ter o próprio tempo dele. Nós vamos conseguir, se Deus quiser, vacina, e a gente um dia vai estar falando sobre outros temas, porque são muito tempo, né, com uma doença só na cabeça da gente. Tá bem? Grande abraço mais uma vez para meu pai, um beijo maior de todos aí, amo você e todos os papais também. Até mais, grande abraço.